Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre árvores filogenéticas, tá? Então, vamos colocar aqui. O que é árvores filogenéticas? É o estudo, o quê? É a organização evolutiva dos seres vivos, tá? A árvore filogenética, ela vai mostrar pra gente a história evolutiva dos seres vivos, tá? Mas essas árvores filogenéticas, elas são construídas através de evidências, de estudos, né? Através dos grupos, porque filo significa grupos, né? E genética remete a gene, a DNA genético, né? As árvores filogenéticas, elas vão se basear em características, a construção delas é características compartilhadas, tá? Pelos seres vivos. Então, essas características, elas podem ser tanto morfológicas, né, fisiológicas ou genéticas, tá? Quando a gente vai estudar os grupos, os grandes grupos, né, antigamente era separados por características mais morfológicas e fisiológicas. Já agora, atualmente, com o avanço da ciência e os estudos sobre os genes, né, o DNA, já foi feita uma nova divisão, que aí a gente classifica os seres também com um olhar genético, tá? Mas dependendo disso, uma construção de uma árvore filogenética, que hoje o nosso foco é aprender a construir uma árvore filogenética, olhando as características apresentadas, tá? Então, o nosso foco hoje, a gente vai contar a história evolutiva, tá? De alguns seres. Então, a história evolutiva que a gente vai contar hoje é a história dessas bolinhas aqui, ó. Vocês podem estar vendo do lado, que eu desenhei, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai contar essa história evolutiva através de hipótese, tá? O que é uma hipótese? É uma hipótese de como esses seres vivos, eles evoluíram, tá? Como esses seres vivos, eles partiram de um ancestral comum, porque quando a gente está falando de árvores filogenéticas, a gente também está falando de um ancestral comum. O que é esse ancestral comum? Esse ancestral comum é um ser vivo que partiu dele as características para gerar outro ser vivo que a gente vai ter lá mais para frente, tá? Então, beleza. Quando a gente está falando de árvores filogenéticas, a gente está contando a história evolutiva, a gente está falando de uma hipótese, tá? E o que é uma hipótese? É uma ideia que pode ser testada, tá? E a gente está falando de ancestral comum. Então, vocês têm que ter isso em mente, essas três coisas em mente quando falar lá árvores filogenéticas, tá bom? Árvores filogenéticas também é conhecido como cladograma. Então, vamos fazer o nosso exemplo aqui, porque é o mesmo, é parecido com a atividade que eu passei para vocês essa semana. Então, na nossa atividade, a gente tem peixes, né? É um estudo de caso. A gente tem peixes que um estudante, né, um pesquisador, coletou no Rio Sorocaba. Esses peixes apresentam várias características. Só que assim, não tem como a gente olhar características morfológicas ali naquele peixe, ali, quando a gente está falando de cauda, nadadeiras, né? Cabeça. Então, essas características não tem como, porque se a gente observar ali nas fotos, né, no exercício, todos vão ter isso, né? Então, a gente tem que procurar características diferentes, características que vão auxiliar na diferenciação, tá? De uma espécie para outra. Então, ali a gente vai olhar a cor deles, o tipo de formato do corpo, né? Se ele tem manchas, se ele não tem manchas, né? Qual que é a posição dessas manchas. Então, aí você vai observar o que difere um ser ali do outro, ou que agrupa seres, né? Ali espécies uma na outra, e vai escolher
as características que você quer trabalhar, tá? É igual que a gente vai fazer aqui agora. No meu exemplo aqui, esse exemplo também é diferente do exemplo que eu dei na aula do Meet, porque eu achei mais prático aqui para gravar. Então, assim, no meu exemplo, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espécies. Então, eu tenho 5 espécies. E aí, a espécie aqui, eu tenho uma espécie, né, que você pode observar que elas têm características diferentes uma da outra. Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou escolher essas características aqui para me observar, cada espécie. Então, eu vou escolher bola branca com anel, bola preta, pontinhos pretos, pontinhos brancos e quadrado. Então, eu vou observar quais espécies tem cada uma dessas características e vou marcar. Vamos lá fazer isso. Deixa eu pegar aqui um lápis, né? Peguei errado. Que a professora agora não sabe onde está o lápis desse negócio. Eu vou escrever OK, que fica mais fácil. Ó, bola branca. Qual tem bola branca? Esse aqui, né? Então, lá eu tinha pedido para colocar 0 ou 1. 0 para quando tem, não, 0 para quando não tem a característica e 1 para quando tem a característica. Então, eu vou colocar 1 aqui, ó. Essa aqui tem a característica? Não, então a gente vai colocar 0. Essa tem característica? Não. Essa tem? Também não. Coloquei 0. E essa? Também não. Então, fizemos. Ó, todos ali, o único que tem bola branca. Oh, a professora errou aqui, ó. Né? Então, vou fazer de novo. Esse tem bola branca, é 1. Esse também tem bola branca, né? Então, é 1 também. Então, aqui, ó. Agora a professora acertou. Esse tem bola branca, esse não tem, esse também não, e essa espécie também não, tá? Então, vamos colocar aqui espécie A, espécie B, espécie C, para ficar mais fácil, nossa identificação, espécie D e espécie E, né? Então, quem tem bola branca é a nossa espécie A e a nossa espécie B. Com anel, vamos ver quais tem com anel. Vamos lá. Essa aqui tem anel por volta da bola? Não tem, né? Então é 0. Essa tem anel? Essa tem anel. Então é 1. Essa tem anel? Tem. A espécie D tem anel? Tem anel. E a espécie E tem anel? Tem anel. Então, a única que não tem anel aqui é a espécie A, né? E aqui a gente já tira uma informação muito importante, ó. Então, quer dizer que ela está diferente das demais. Então, quer dizer que ela é um grupo externo. Ela vem antes, né? Vamos para a próxima característica, bola preta. Vamos lá. A espécie A tem bola preta? Não tem, então é 0. A espécie B tem bola preta? Também não. A espécie C tem bola preta? Tem bola preta, então é 1. A D tem? Tem. E a E também tem. Ok. Ó, então aqui a gente também tem outra diferenciação. Pontinhos pretos, outra característica. Vamos ver quais tem pontinhos pretos. A espécie A tem pontinhos pretos. Não tem pontinhos pretos. A espécie B tem pontinhos pretos? Tem. Né? A espécie C tem pontinhos pretos? Não tem.
AD? Também não. Opa. E aí, tem também? Não tem também. Beleza. Fechamos mais uma característica. Ó, olha que interessante aqui também, né? Pontinhos brancos. Quem tem pontinhos brancos? Nossa espécie A não tem pontinhos brancos. Nossa espécie B também não tem pontinhos brancos. Nossa espécie C não tem pontinhos brancos. Nossa espécie D tem pontinhos brancos, né? E a nossa espécie E não tem pontinhos brancos. Opa, a professora errou de novo. Ó, tem pontinhos brancos aqui. E a espécie E não tem pontinhos brancos. Ó, que legal. Agora, quadrado. Qual a única espécie que tem quadrado aqui? É a espécie E, né? Então, vamos lá, mesma coisa. Espécie E tem quadrado, né? A espécie A não tem quadrado. A espécie B também não. A C também não. E a D também não. Olha que interessante, né? Então, aqui a gente tem algumas espécies, né? Que diferem das outras. Só que aqui a gente pode observar algumas coisas interessantes. Ó, a espécie A tem uma característica que é com o anel, ela se diferencia de todas, né? A espécie. Só que aí as outras espécies sempre estão compartilhando alguma característica com o outro. Ó, a B, ela está compartilhando 3 características com as demais, né? A C, ela está compartilhando 2. A D, ela está compartilhando 3. E a E também está compartilhando 3. Então, agora, como que a gente vai colocar isso em uma árvore filogenética? Como a gente vai construir uma árvore filogenética? Então, a gente tem que pensar que a gente está vindo de um ancestral, né? Um ancestral comum. Aqui. E aí, eu tenho um ramo. Eu vou ter 2 ramos. O que a gente vai trabalhar aqui? Vamos pegar a espécie A. A espécie A não se diferencia das demais em uma característica aqui, ó, com anel. A espécie A não tem anel, diferente das outras. Então, a gente vai construir 2 ramos. Um ramo vai ser a espécie A. E esse outro ramo aqui vai ser o ramo das outras espécies, tá? Então, tudo que nasceu, tudo nasceu não, tudo que evoluiu depois da espécie A tem uma característica primordial ali. Que tem o quê? Ó, qual é essa característica? Tem anel. Todas essas possuem anel, tá? Então, beleza. Aí, vamos analisar aqui. Olha que interessante. A espécie B, ela compartilha uma característica com a espécie A. Só que ela tem anel. Ela vem depois. E ela compartilha com as outras espécies também. Mas qual característica ela compartilha? Ó, o anel e um pontinho. Na verdade, pontinho não, né? Só os anéis. Então, a gente pode o quê? Construir um ramo para a espécie B aqui. Aqui é a espécie B. E qual é essa característica aqui que vai diferenciar a espécie B das outras com o anel? É justamente, ó, o pontinho B. Então, a gente aqui, ó, esse ramo aqui, quem evoluiu para esse ramo, tem o quê? Pontinhos pretos. Pontinhos pretos. Tá? Então, vamos lá.
Agora vamos pegar a espécie C. A espécie C e a espécie D e E, elas compartilham uma característica interessante, que é a qual, ó, bola preta. Então, todas essas três espécies possuem bola preta. Então, eu posso falar o quê? Que tudo que veio depois, aqui, tem bola preta. E aí eu vou construir aqui oh, perdi o lápis de novo. Deixa a professora pegar o lápis aqui novamente. Ó, vou construir o ramo da espécie C. Ó. Eu posso construir essa árvore de duas maneiras, tá? Agora. Mas eu vou construir de uma maneira e depois vou construir de outra. Lembrando que isso aqui é hipótese, tá? E o que vocês vão construir também é uma hipótese da história evolutiva. Então, aqui, ó. Tudo que nasceu para lá, eu tenho bola preta, né? Bolinhas pretas. Que a gente colocou a C. Só que o que aconteceu aqui, ó? Eu vou ter um ramo da C, que só tem bolinhas pretas e o anel. E eu vou ter um outro ramo aqui, ó. A gente pode criar um outro ramo aqui, ó. Esse ramo tem uma característica nele. Qual característica que vai ser? Eu tenho bolinhas pretas, né? Eu tenho anel, bola preta e bolinhas brancas, pontinhos brancos, tá? Então, pontinhos brancos. Essa espécie vai ser a nossa espécie D. Ok? Só esse ramo que tem pontinhos brancos. E aí, quem é. Ó, esse ramo que tá subindo aqui, que tá indo para frente, quem nasceu ali depois tem o quê? Quadrados, né? Que sumiu o nosso quadrado aqui, eu devo ter apagado. Tem quadrado. Então, aqui no final, ó, é nossa espécie E, tá? O importante é a gente colocar aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tinha a espécie A, ela ficou como grupo externo. Por quê? Porque ela tinha menos características compartilhadas com as demais. Então, ela é o grupo externo. A gente vai começar com ele. Aqui a gente tem o ancestral, né? Não liga para minha letra não, tá? O ancestral. Aqui eu tenho essa característica aqui, né? Que é com o anel. Então, a espécie B, C, D e E tem anel. A espécie B, ela se diferenciou porque ela tem pontinhos pretos. A partir dessa aqui, ó, dessa característica aqui, que é a bola, né? Bola preta. Ó, todas as espécies depois desse ponto aqui tem bola preta. Então, a C, a D e a E. Nesse ponto aqui, ó, o que aconteceu? Teve uma ramificação para D, porque ela tem o quê? Pontinhos brancos. E depois, tudo que foi depois desse pontinho branco aqui, ó, eu tenho a espécie E, que ela tem quadrado, tá? Mas eu posso construir essa árvore de outra maneira também. Vou apagar e vou construir diferente ela aqui, ó. Apaguei errado. Eu vou mudar ela aqui, ó.
Ó, não concorda aqui, ó, que eu tenho bolinha preta, né? Bola preta, bola preta. Ok, tá marcado aqui, bola preta. Só que não concorda que o C e o D, eles compartilham bastante características, eles só diferenciam na bolinha branca. Então, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Puxar um ramo para cá. Então, eles se diferenciaram da mesma linhagem, né? A partir da bolinha preta. E aqui continua do mesmo jeito. Aqui, tudo que nasceu depois tem quadrado, né? Tudo que evoluiu depois, falei errado, mas nasceu. Tudo que evoluiu depois, né? Ou durante, ou paralelo, né? Nesse sentido, tem quadrado, tá? Então, a gente pode criar a árvore filogenética brincando com essas características. E é a mesma coisa com o peixe lá. Então, você vai olhar as características do peixe, vai analisar, e dentre essas características que você resolver trabalhar, você vai criar a árvore filogenética do peixe, tá? E aí, lá no nossa atividade, está perguntando se depois que você fez essa árvore filogenética, você vai ter argumentos para falar que o rio Sorocaba precisa ser limpo, né? Por quê? Aí você precisa explicar para mim. O que que essa árvore filogenética te mostrou? O que que essa árvore filogenética mostrou? Ok? Então é isso, tá? Qualquer coisa me chama no WhatsApp que eu ajudo.